dormiam, tinham discutido entre si sobre quem era o maior. Irmãos, nós precisamos amar. Meu marido me lembrou uma história esses dias. Hoje é o dia dos testemunhos. Cada dia é diferente. A pastora Zenete, ela é uma intercessora. Ela tem uma história linda. E há muitos anos atrás, eu fui num seminário de intercessão dela em Anápolis. E ela contou uma coisa que eu fiquei alarmada. Na casa dela, ela tinha uma reunião de oração. Ela e uma outra pessoa. E o Márcio Valadão levou a Ana Paula Valadão para hospedar lá, porque ela estava com depressão, precisava de ajuda. E a Zenete ajudou ela, ajudou o André Valadão, e ele convidou ela para ir para a igreja da Lagoinha. E ela foi com a família para a igreja da Lagoinha. E lá ela começou a enfrentar muitas barreiras, muitas. Talvez essa história que eu estou te contando não seja para a igreja, porque a igreja aqui de Teresópolis é uma igreja funcional, pastores amorosos, curados, mas guarda isso que eu estou te contando, para você usar um dia. O tempo passou e a Zenete teve muita dificuldade para engravidar. Um dia, o filho dela adoece e ela vai para um posto, para um cais. E lá ela fica sentada na fila, não é atendida. E o Espírito Santo dita para ela uma receita. E quando ela contou a história, eu fiquei encantada. Por quê? Porque eu aprendi a fazer receita como dentista. Então, o Espírito Santo ditou para ela exatamente como que uma receita seria aceita numa farmácia. E ela comprou o remédio e deu para o filho. E o Espírito Santo falou para ela, um dia, porque ela estava triste, pensando, Senhor, eu faço tua obra, e eu estou passando por isso. O Espírito Santo falou para ela assim, você vai saber por que você está passando isso. Irmãos, o tempo passou. Um segurança da igreja entrou dentro da sala dela, lá na igreja, e falou para ela assim, eu quero confessar uma coisa. Eu fiquei uma semana de tocaia na porta da escola do seu filho para sequestrar ele. Ele era segurança da igreja. Ele foi contratado por alguém que não queria ela na igreja, porque ela era de oração, mas não era a pessoa, era o diabo que estava na vida da pessoa. Porque a nossa luta não é contra o sangue nem a carne. A nossa luta é contra os principados e potestades, forças espirituais da maldade nas regiões celestes. E aí ele falou assim, eu ia sequestrar seu filho. Olha a seriedade de um ministério de intercessão. E isso aconteceu dentro da igreja. Agora eu pergunto para você hoje. Não é fácil fazer a obra. Nós precisamos orar, jejuar, vigiar, policiar. Porque o inimigo quer colocar embaraço. Ele quer colocar tropeço. Ele tenta de um jeito, ele tenta de outro. E ele tentou de todas as formas parar a pastora Zenete. E eu fiquei... Irmãos, eu fiquei até com medo de contar esse testemunho aqui na igreja. Porque foi gente da igreja que não queria a presença dela lá e armou esse plano. Mas o Senhor desarmou. E quantos planos do inimigo o Senhor tem desarmado porque Ele te ama, para você avançar. E como a gente cantou aqui hoje, o escape.
Quanto o Senhor já moveu no sobrenatural para que nós estivéssemos aqui hoje. E Jesus, ele sabia o que tinha acontecido com os discípulos. E quantas vezes, gente, a gente quer lugar de projeção. A gente quer os primeiros lugares. A gente quer o primeiro lugar do pódio. E Jesus vai ensinar a verdade para os discípulos, porque Jesus não ilude ninguém. Ele falou assim: quem quiser ser o maior, vai ser o servo de todos. Vai servir. E Jesus coloca uma criança no meio, para trazer o exemplo. Então nós, irmãos, nós servimos na igreja, nós servimos as pessoas, porque nós amamos a Cristo. Nós não podemos ser iludidos, ficar desapercebido e fazer as coisas para agradar os homens. Nós somos comissionados, nós somos de Deus, do céu, nós somos embaixadores de Cristo. E Jesus deixa bem claro para os discípulos. Jesus ensina os discípulos a perdoar. Jesus ensina os discípulos a servir. E Jesus fala para eles, o sinal, o selo de qualidade. Lá em Anápolis, no DAE, fala o ISO 9004, 9005, é você amar uns aos outros. Olha o fruto, irmãos. Começa a observar o fruto dos comportamentos, das atitudes, e vê se tem amor. Porque o amor às pessoas é a marca do cristão. E também a unidade. Quando nós vivemos atacando uns aos outros, brigando, irando, gritando, falando palavras de chocarrice, nós estamos falando para o mundo assim: Deus não enviou Jesus. Uai, Francislene, por que você está falando isso? Porque em João 17, Jesus fala: se vocês viverem unidade, o mundo vai olhar para esse comportamento de unidade e vai ver que o Pai, Deus Pai, enviou Jesus. Amém? Eu quero falar rapidamente aqui sobre Mordecai ou Mardoqueu. Deus elevou a Esther como rainha. Eu tenho certeza que a pastora ou pastor já falaram sobre Esther. Mas chega no momento de Esther que ela é exortada pelo cuidador dela, o padrinho dela, Mardoqueu, que manda ela posicionar. Fala: Deus colocou você como rainha, prova o seu amor por Deus agora. Prova que você ama o povo. Não vive a vida, Deus te coloca lá em cima, te dá condição e você não abençoa o povo dele. Mardoqueu chamou ela na responsabilidade. Como era uma mulher convertida, como ela era uma mulher que tudo que Deus deu para ela não comandava o coração dela, ela entrou em oração e jejum. E Deus trouxe à tona uma trama do inferno. Porque eu contei muitas situações aqui, humanas, mas eu quero contar uma história que está na Bíblia. Existia um homem que ele era o braço direito do rei, ele chamava Amã. E ele gostava de ser bajulado. Ele gostava de ser paparicado. Só que ele era implicado com o Mardoqueu, porque o Mardoqueu não bajulava ele. E o Amã, ele era instigado
pelos seus serviçais, falando assim, aquele Mardoqueu não faz reverência para o senhor, não te honra, fustigava ele.